Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, seja muito bem-vindo você que é um atraído pela Palavra de Deus, seja muito bem-vindo você que está fazendo essa experiência bonita conosco de alimentar-se da Palavra de Deus. Que a Palavra seja sempre o nosso refúgio e direção para a nossa vida. Hoje celebramos a festa de São Lucas, um dos 4 evangelistas, mas dentre os 4 evangelistas, nós temos 2 que foram discípulos e 2 que não foram, né? A gente tem Marcos, que também atendia por João Marcos, que conheceu ali, conviveu com os discípulos quase no finalzinho da vida de Jesus, e Lucas, que conviveu com São Paulo e escutou o testemunho de São Paulo, e também vai dizer a tradição da igreja que São Lucas conheceu e conviveu com a Virgem Maria. Por isso, disse que o Evangelho, dá a entender que o Evangelho de Lucas é o que tem um relato mais profundo e específico sobre a Anunciação, sobre todo esse evento, porque Lucas, ao que indica e o que a tradição da igreja compreende, conheceu a Virgem Maria e escutou dela o relato do que aconteceu e do que viveu. Lucas também era médico, então ele tinha muito, a gente vai ver também no Evangelho de Lucas, muito critério no relato das coisas, né? Até por essa característica médica dele, então muito critério nos relatos dos seus escritos. Então a gente vai ver a festa de um evangelista que não era um dos 12, um evangelista que não era um dos 12 apóstolos, né? Porque Mateus e João, sim, Marcos chegou no finalzinho e dizem a tradição da igreja também, que quando fala no relato do Horto das Oliveiras, onde todos os discípulos saem correndo, e diz que um jovem que estava enrolado no lençol sai correndo nu, esse era João Marcos, que estava ali presente. Então, parece, né, a tradição da igreja nos aponta isso, mas ele também não era um dos 12. Bem, então vamos lá. Lucas, ele não tem uma tradição assim tão grande e devoção, tanto que a gente não costuma ter muitas igrejas também dedicadas a São Lucas, né? Eu não me recordo se no Rio tem. Não, me parece que não. Eu conheço São Mateus, tem São Marcos na Barra, São João, evangelista, em Campo Grande, mas não me recordo de igreja de São Lucas, não me recordo. Aqui na Diocese tampouco tem a igreja de São Lucas, não me recordo também. Mas uma coisa interessante para vocês saberem é que hoje nós estamos reunidos, talvez não sei se, né, mas hoje, meio-dia, a gente tem uma missa do centenário da Diocese. Então, assim, a Diocese aqui de Valparaíso, né, no Chile, e algumas outras, como a Diocese de Valdívia e algumas outras dioceses aqui do Chile, porque foram criadas juntas, hoje estão completando 100 anos. Então, a gente está vivendo o tempo também além do Jubileu da Esperança, o centenário da Diocese. Então, hoje, ao meio-dia, a gente está celebrando, ou se você está vendo isso mais tarde, hoje ao meio-dia celebramos, né, o centenário da Diocese com uma grande festa, com uma missa solene com o nosso bispo Dom Jorge, Monsenhor Jorge, porque aqui não se chama Dom, é Monsenhor. Dom é o senhor deles, né? Então, Monsenhor Jorge Vegas. Então, se celebramos la solemnidade em la catedral. Mira, não. Volta para o português. Então, a primeira leitura de hoje, voltando aqui, né? A gente no livro da Carta de São Paulo a Timóteo, é o texto que Paulo cita, né? Que está junto com Lucas. E então isso dá esse indício para nós de que Lucas havia escutado também muito do testemunho de Paulo, né? Nós vamos ver que ele vai começar dizendo que Demas o abandonou por amor ao mundo. Aqui a gente tem duas coisas importantes. A primeira, a sinceridade de Demas.
Porque ele poderia ter amor ao mundo, mas poderia ter continuado, como a gente diz, um pé lá, um pé cá. Ele poderia ter continuado em cima do muro. Mas Demas escolheu ser sincero. Na verdade, do coração dele, ele via que prevalecia o mundo. Então ele foi embora. E isso é ruim para ele? É. Mas ele pelo menos estava sendo sincero. Ele não estava sendo uma pessoa meia boca, sabe? Eu vejo isso como sinceridade. Porque às vezes a gente fica vivendo coisas, empurrando com a barriga, vivendo de qualquer jeito. É melhor não viver. É melhor deixar, sabe? Quando você sentir que talvez o seu serviço, o seu ministério está ficando... a sua pastoral, você está empurrando com a barriga, pergunte ao Senhor se não é tempo de talvez passar adiante a coordenação, se não é tempo de talvez deixar com que o povo, outra pessoa assuma aquele compromisso para dar um novo ar e um novo ânimo, uma nova direção para aquele povo, para aquele momento, sabe? A gente não pode ficar apegado às coisas ou fazer só por formalidade. Tem que estar por inteiro, é entrega total de vida. Então é preciso ser sincero também. Eu achei interessante isso. E também, Demas fez uma escolha. Ser cristão é uma escolha. Ser cristão não é uma obrigação. Ser cristão não é algo que eu possa inventar. Ser cristão é uma escolha. Eu escolhi ser cristão. E escolhendo ser cristão, eu escolho tudo da vida cristã. E as consequências, as coisas boas, as coisas ruins. Mas está tudo no pacote. Escolher ser cristão é tomar uma decisão de abraçar a cruz, de caminhar para o céu, de viver santidade, de amar os irmãos, de cumprir os preceitos. Mas é uma decisão e são passos consecutivos da primeira decisão que eu tomei. Então ser cristão não é uma obrigação, mas é uma decisão que eu preciso tomar para viver a vida cristã de verdade e de forma autêntica. Também, Paulo vai dar um ensinamento interessante, muito bom para a gente nessa primeira leitura, que ele vai dizer: todos os que me acompanhavam, me abandonaram, mas o Senhor esteve ao meu lado, dando-me forças. Então, ou seja, muitas vezes o Senhor ele vai nos deixar sozinhos para a gente entender que só Ele basta. Porque na verdade da nossa vida é essa, só Deus é e basta. E muitas vezes quando a gente está cheio de amigos, pegado com pessoas, muita gente em volta, muitas situações, muitas opções e muitas possibilidades, Deus ele se torna mais um. Imagina, se eu tenho 3 amigos e mais outras pessoas, Deus ele se torna mais um no meio dessa galera. Agora se eu não tenho amigos, se todos me deixam, se todos me abandonam, quando eu estou sozinho, é a oportunidade de Deus ser Deus na minha vida. Então, não é que Deus nos deixa sozinho por maldade, mas é para a gente reconhecer, porque é na solidão que a gente vai reconhecer quem Deus é na nossa vida. É na solidão que a gente vai ver que só temos Deus. E só ter Deus, isso basta. Só ter Deus, isso é o necessário. Só ter Deus é o que a gente precisa. Então a gente, claro, que eu não estou dizendo que a gente tem que excluir todo mundo e largar tudo. Não. Mas é reorganizar as coisas da vida. E entender que eu posso ter amigos, eu posso ter pessoas, mas em primeiro lugar precisa estar Deus. Deus não pode ser mais um na minha vida, mas Ele tem que ser o primeiro e o principal na minha vida, em tudo que eu faço, em tudo que eu tenho. Então, às vezes, a solidão é essa forma que Deus encontra para nos fazer reconhecer quem Ele é, voltar para o lugar onde devemos estar. E o Evangelho, ele começa dizendo que o Senhor enviou os 72, né, aos lugares, antes dele, aos lugares que ele devia ir. Isso é uma marca muito grande da nossa vida e do que temos que fazer, porque a nossa vida, ela foi feita para preparar o caminho para o Senhor. A nossa vida, ela tem sentido quando nós estamos disponíveis para preparar o caminho do Senhor, para preparar a vinda do Senhor, para preparar corações para que Ele chegue. E isso se faz com palavra, com anúncio, com testemunho. Eu vou preparando outras pessoas para encontrar-se com o Senhor. Eu vou abrindo portas. É como se a minha vida fosse abrir portas. Eu vou abrindo portas para que o Senhor chegue na vida de outras pessoas. E a missão principal, que é o que o nosso Senhor fala, é chegar numa casa, dê a paz. Se aquela pessoa for amiga da paz, a paz vai repousar sobre ela.
Se ela não for amiga, a paz voltará para vocês. Porque a nossa missão é anunciar a paz pela palavra, porque a paz é o próprio Cristo. Então eu tenho que anunciar essa paz que é o Cristo, anunciar o Senhor verdadeiramente. E sem me preocupar, porque eu preciso entregar essa paz. Eu preciso anunciar e falar dela. Se a pessoa quiser, glória a Deus, ela recebe. Se ela não quiser, tchuk, vai voltar para nós. Então, a minha missão é entregar, e o resto é decisão pessoal de cada um e o Senhor que vai fazer. Mas a minha missão é entregar o melhor que eu tenho, entregar a mensagem do Evangelho, entregar Jesus para as pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.